Tá me ouvindo Pronto, também? pronto. Tô tranquila. Lindo como Gostei sempre, da essa careca música, maravilhosa. gostei. Gostou? Você viu que veio um Não, vídeo, né? Que foi uma coisa. eu trouxe um Eu botei um acessório para vídeo, né? esconder um pouco, para esconder a careca. Boa, boa, boa. Você viu que eu já inovei, né? Botei um vídeo, botei uma imagem. Ficou boa a imagem? Já fica diferente, né? O clima tá noite, relaxar um pouquinho, e a gente mudou um pouco a estrutura da live, né? Isso. Obrigada, obrigada. Gabriela aí tá dizendo que gostou do flashback. Eu também adoro. Olá, Olha Ana aí. Raquel, tudo bem? Tudo bom? Bom, Will, já fez uma pequena introdução aí, já agradeci a professora Raquel pelo convite, né? Que ela convidou você e depois você trouxe isso para mim. Bom, aí sinto que o convite foi para a gente, né? Junto e misturado, né? O professor Will, Rose Jaroc, Companhia do Lazer. E já de antemão queria agradecer aí ao Uninassal pela, né, pela credibilidade, pela confiança. Essa turma é de educação física, na verdade, do pessoal da Paraíba, de João Pessoa. E aqui no nosso Instagram, lá na bio, quando terminar, tem lá um linkzinho que vocês têm que preencher o material da universidade que passou para a gente. A gente gentilmente aí está compartilhando nesse momento que está todo mundo confinado, mas isso não significa que não podemos deixar de aprender e crescer, né? E eu acho que eu tenho aprendido muito nesse momento. Então, fica aí meu agradecimento no nome meu e de Will. E aí, Will, eu queria que você se apresentasse e que conduzisse, porque, afinal de contas, você é a grande estrela. Eu só estou de carona aqui, na verdade. Vamos lá. Imagina. Agradecer também, né, o convite da professora Raquel. A professora Raquel, ela está ministrando a disciplina de atividade motora e ludicidade lá na Uninassal, do Polo de João Pessoa, e a gente teve essa oportunidade de trazer em forma de live, um pouco diferente das lives que a gente está acompanhando, né? É uma live que tem um formato mais de aula. A gente inicialmente está trazendo para os alunos de educação física, e a ideia é a gente trazer com o objetivo como planejar e organizar esse processo da colônia de férias. Eu trabalho na Companhia do Lazer já tenho 7 anos, e dentro da Companhia do Lazer eu consegui agregar valor às outras áreas que eu também desempenho, meu papel de professor, de psicomotricista, de recreador, e eu não podia deixar de participar disso sozinho, né? Então, para agregar mais valor ainda, eu precisava chamar a tia Rose, que é Sou a eu. principal mentora, né, de todo o processo na Companhia do Lazer, e a gente vem desenvolvendo vários projetos ao longo desses 31 anos, a Companhia do Lazer, de forma belíssima, e tem uma responsabilidade muito grande, porque eu acredito que boa parte dos profissionais de lazer que temos aqui em Pernambuco, que trabalham com colônia de férias, eles vieram dessa formação que a Companhia do Lazer proporciona, não é isso? Verdade, verdade. Bom, obrigada aí pela referência, pelos elogios, obrigada aí. E eu queria que a gente já pudesse entrar logo no assunto, né, Will? Porque 1 hora é tão rapidinho e a É, gente não vai conseguir falar com todo mundo. Fica aqui o meu alô para todo mundo. Entrou um monte de gente aí que a gente conhece, entrou umas pessoas também que a gente não conhece, mas vai ficar conhecendo. E se a gente não conseguir responder as perguntas, eu vou deixar tanto o meu Instagram, como vou deixar do professor Will também. E aí, se vocês quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta no nosso privado, fiquem super à vontade, que a gente vai ter um prazer gigante de responder. Não é, Will? Estou falando por mim isso e já mesmo, pelo professor Will, tá? E isso aí, mesmo. o tema é colônia de férias, né? Will, como que a gente faz a colônia de férias? Me conta aí, o que a gente pensa primeiro? A gente precisa primeiro entender o que é uma colônia de férias, né? Para a gente poder começar a Perfeito. pensar em alguma coisa. Então, quando a gente pensa em colônia de férias, quem não trabalha na colônia de férias vai pensar que é um momento de eu proporcionar aos meus filhos, aos meus parentes, às crianças que eu tenho em casa, no período de férias escolares, um momento que eles possam estar entre amigos, entre colegas, se divertindo e brincando. A gente sabe que as colônias de férias aparecem num momento onde as famílias estão trabalhando, mas as crianças elas estão nesse processo de férias escolares e acaba que não dá para conciliar as férias da família com as férias da criança. Então, uma boa oportunidade Perfeito. é quando surge a colônia de férias, porque ela vai, então, facilitar esse processo onde a criança está nesse relaxamento
nessa folga da escola, né, dos compromissos escolares, e ela precisa, então, estar nessa relação da brincadeira com seus pares, com seus amigos, né? Então, eu acredito que esse planejamento ele vai surgir da necessidade de um público. E, inicialmente, esse público são as crianças nesse momento de férias escolares. Perfeito. Eu só queria fazer uma colocação, Will, porque como o nosso público, a grande maioria deles são profissionais de educação física, existe uma questão de nomenclatura, né? Então, acho que é importante a gente alinhar essas coisas da nomenclatura. Dentro de um certo universo, algumas pessoas entendem que colônia de férias é um espaço físico, né? Quem usa muito essa nomenclatura é SESI, SESC, que algumas instituições usam, falam assim, você vai para onde? Eu vou para a colônia de férias. Que eles querem dizer que é um espaço, é um ambiente, uma ambiência, onde tem hospedagem, alimentação, atividade, e por muito tempo se chamou e ainda se chama de colônia de férias. Então, isso existe, quando a gente for começar a estudar, a gente vai aparecer essa nomenclatura, né? E a outra é exatamente essa aí que você colocou, que são espaços que se criam, chama colônia de férias, tá? São espaços que se criam para exatamente atender essas crianças nos seus momentos, obviamente, de férias. E a gente aqui da Companhia do Lazer, a gente também entende que colônia de férias é diferente de acampamento, tá? Então, são coisas diferentes, porque a colônia de férias, na essência dela, são programas apenas de um dia, de passar o parte da manhã ou parte da tarde. Ela tem algumas peculiaridades, como trabalhar com uma faixa etária um pouquinho menor, de meio que substituir, né, a escola no período de férias. Então, eu não vou entrar nessa coisa do acampamento, porque o tema aqui é colônia de férias, mas só para que a gente entenda que a colônia de férias pode ser tratada como um espaço físico, como algumas instituições utilizam, esse modelo que a gente vai conversar agora, e os acampamentos a gente acredita que é uma outra etapa, um outro modelo, né? E aí você falou, aí você colocou muito bem, que vai depender da necessidade. Então, eu acho que o primeiro ponto, a gente vai sempre partir para a questão do planejamento, não tem como, né? O que fazer, para quem, por quê, onde, são aquelas perguntinhas, os 5 Ws, os 5, que aí tem vários modelos, mas todos eles, não importa se você usa o modelo americano, se você usa o modelo nacional, se você usa o seu modelo, o importante é que tem que se planejar. E quando eu planejo, eu penso primeiro, né, em várias coisas, né? Então, eu penso primeiro, como você falou, para quem que eu vou fazer? E aí, deixa com você. Vai aí. O que mais que eu preciso fazer? Então, nesse processo de criação da colônia de férias, né, desse planejamento, a gente vai, então, entendendo como é que vai funcionar todo esse processo. A gente já tem o público, que é quem está precisando ser alcançado, e a gente tem o outro lado, que são os profissionais que vão estar nesse processo desenvolvendo a colônia de férias. A gente sabe que, hoje em dia, tem vários tipos de profissionais que podem desempenhar essa função. A gente vai partir lá da recreação, que é a nossa ferramenta de trabalho, para que a gente possa estar conduzindo essa colônia de férias, mas também a gente precisa de um entendimento administrativo de todo o processo, desde o planejamento, organização e criação dessa programação. A gente sabe que, diferente de uma escola, a colônia de férias ela vai abranger um público com faixas etárias diferentes. Eu não vou dividir e separar as crianças de acordo com o ciclo escolar. Eu posso ter numa colônia de férias crianças de 3 a 10 anos e eu vou trabalhando de acordo com a necessidade do grupo, e acaba que a divisão entre os grupos é numa faixa etária mais estendida, para que a gente tenha, então, uma completude naquilo que a gente foi planejando, né? Isso também vai entrar no que é que a gente está querendo planejar, e a gente volta para essa ideia do para quem fazer. Então, a gente vai entendendo quais são as necessidades da criança, do adolescente, que são o nosso público inicial, para que a gente possa, então, delimitar o que é que a gente consegue atingir nesse momento com as crianças. Então, a gente vai, então, desde a preparação da equipe, reuniões, planejamento, para que a gente coloque no papel e que a gente possa alcançar, pelo menos, boa parte daquilo que a gente planejou. A gente, nessa loucura de querer... Pode falar. Vamos dar uma paradinha por aí, porque você já foi lá pro final, né? Vamos dar uma paradinha por aí. Mussi colocou aqui que a colônia de férias pode ser comparada com um day use de acampamento. Sim, eu acho que é uma boa
É uma boa analogia, sem dúvida alguma, tá? Pedi para o Will parar, porque ele já estava lá num processo um pouco mais para frente, né? Então, a gente falou assim, em planejar. Gente, eu estou filando, viu? Eu vou contar, eu estou filando desse livro aqui. Esse Também livro aqui é um livro nosso. Ótimo. Esse livro aqui é um livro que foi escrito por mim e por Pedroca, é um livro de atividades recreativas, e ele tem um capítulo que fala de planejamento, tá? Então, esse livro aqui que eu estou pautando aqui pra gente. Então, o Will falou, aí a gente falou da primeira etapa, né? Para quem fazer. Então, ao definir, né, Will, que você acabou de colocar muito sabiamente, muito bem colocado, as faixas etárias, o perfil da criança, são as famosas personas. Eu vou identificar o meu grupo, né? A minha faixa etária que eu vou trabalhar. Aí o segundo passo é o porquê que eu estou fazendo isso, né? Por que eu estou fazendo isso? Fui contratado por uma escola, fui contratado por um condomínio, fui contratado por um clube, fui contratado por uma empresa, né? O porquê que eu estou fazendo? Estou empreendendo, quero fazer isso como um negócio, como um business. Então, isso é importante ter também. Por que eu estou fazendo isso? Quero fazer isso para ganhar dinheiro. Quero fazer isso para preencher o tempo dos meus primos, o pessoal aqui do meu condomínio. Então, esses porquês, vocês vão ter que responder, obviamente, tá? Então, eu acho que é uma outra etapa aí do planejamento. E a terceira etapa, que eu acho que já que o Will já estava entrando, é o que fazer, né, Will? E aí, segue aí. O que fazer? Vamos embora. Então, nesse o que fazer, a gente vai entendendo o que seria ideal. A gente não tem um modelo de escola, a gente não vai trazer conteúdos para as crianças, mas a gente vai trazer oportunidades que ela possa recrear, oportunidades e experiências que ela possa aproveitar o brincar e o momento livre, o momento da interação. Então, a gente está ali de suporte e de direcionamento daquelas atividades. A gente sabe que o brincar ele vai nortear todo esse processo e acaba que a criança ela vai ter todo o espaço, o ambiente propício para que ela tenha uma estimulação diferente da que ela tem na escola. A gente sabe que ela tem o momento do recreio, que ela tem o momento da educação física, mas esse momento de férias, na cabeça dela, ela está de folga, ela está de férias realmente, ela está relaxada, e ela quer, então, aproveitar esse momento de brincar. Então, esse brincar ele vai ser tanto direcionado em atividades recreativas, em atividades direcionadas, quanto a gente também vai abordar e proporcionar esse momento do brincar livre, que é onde a criança ela vai construindo vários processos socioemocionais e ela vai interagindo com os seus pares, e nesse momento a gente vai estar ali conduzindo, e isso vai estar tudo dentro do planejamento. Claro que não é algo que vai ser quando a gente coloca Perfeito. no papel e precisa de uma demanda. Perfeito. E aí, Will, vou só colocar aqui que se a professora Raquel, eu sei que ela está aqui com a gente, né? Que ela está aqui ao vivo com a gente. Então, professora Raquel, se quiser fazer qualquer colocação, colocar uma pergunta, fique super à vontade aí para ver se a gente consegue avançar. Então, aí, vamos lá, por etapas, né? Começamos, para quem eu vou fazer, definimos o nosso público, né? O porquê que eu vou fazer e o que fazer. Esse o que fazer, gente, dá 500 mil lives para fazer, porque o que eu vou fazer vai depender de milhões de coisas, vai depender, aí eu volto para lá, para minha faixa etária, vai depender do material que eu tenha, vai depender do dia de chuva, vai depender do clima. Ele tem muitas coisas que são interligadas. Então, o que fazer, eu posso ver qual é a minha pegada com a minha colônia de férias, se é uma colônia de férias mais artística, se é uma colônia de férias mais esportiva, se é uma colônia de férias cultural. Não sei, eu tenho muitas interferências, muitas interfaces aí que eu preciso conectar. Então, eu acho que essa seria a primeira etapa, né? Pensar no meu público, ok, por que eu quero fazer, ou até isso ao contrário, né? Talvez acho que faz mais sentido, né? Por que eu quero me meter nessa encrenca? Porque é uma encrenca, né? Por que eu quero me meter nessa encrenca? Quem é o meu público e o que eu vou fazer, né? Então, eu acho que é as 3 primeiras etapas. E aí a gente vai para uma segunda etapa, né, Will? Que já seria a etapa, a grosso modo, obviamente a gente está fazendo aqui uma coisa muito enxuta. Claro que
o propósito, né, que é o porquê que você quer fazer, a faixa etária, o que você vai fazer, ele vai ser desmembrado em outras tantas planilhas, em outras tantas reuniões, em outros tantos planejamentos. Não é uma coisa seca, né? Mas é uma coisa que dá para começar a organizar a nossa cabeça. Aí a gente vai para a segunda etapa, Will, que seria o organizar. E aí, segue com você. Vai aí, Will. Como é que a gente faz essa etapa aí? E nesse processo de organizar, a gente vai entrando, então, do como fazer. A gente precisa, claro, ter uma expertise, a gente tem que ter uma experiência em alguma coisa, a gente vai estar partindo de algo que a gente já vivenciou, de algo que a gente já estudou, e a gente vai, então, entendendo como a gente pode fazer essa colônia de férias, que foi quando a tia Rose falou lá, que essa colônia de férias ela pode ser esportiva, pode ser cultural, vai depender do ambiente que a gente está proporcionando, e a gente vai traçando, então, essa organização depois da gente já ter feito todo esse planejamento lá atrás, porque a gente agora vai ter que pôr a mão na massa e colocar em prática aquilo que a gente estudou, que a gente organizou e que a gente entendeu que funciona para aquele modelo de colônia, para aquele ambiente, para aquela faixa etária que a gente está desenvolvendo. Então, quando a gente entra nesse processo, pode falar. Não, e esse como fazer, né, Will, ele é muito importante, porque como que eu quero que a minha equipe se comporte? Como eu quero que, né, o meu profissional atue junto com a criança? Qual é o meu objetivo que já foi definido lá na outra etapa? Então, essa etapa do como, ela é uma parte gigante, ela não é só uma etapa de definir as tarefas, mas as atividades, mas ela é uma atividade antes das atividades, eu diria assim, eu ousaria dizer. Ela assim, como que eu quero que a minha coluna de férias funcione? E aí você tem que parar e desenhar um cenário. Poxa, eu quero que a criança vai chegar a tal hora, vai sair a tal hora, vai ter um intervalo para o lanche, ela vai para casa, ela volta, ela almoça, não, é uma colônia só de meio período, tem início, meio e fim, vai ser uma semana, 2 semanas, eu vou trabalhar com tema, não vou trabalhar com tema, vou criar que tipo de estrutura, que tipo de frequência, qual é o feedback que eu vou dar para os pais, qual é a ficha que os pais vão preencher, o que vai acontecer se uma criança machucar, para onde eu vou levar, eu vou ter médico, não vou ter enfermeiro, não vou ter, quantos profissionais. Então, esse como, ele é assim, ele é trabalhoso, né? Ele é trabalhoso. A gente fala assim, é fácil, mas ele é bem, bem trabalhoso, né? Vamos lá. E a gente também tem aquela ideia de que, nesse processo que a senhora diz, eu vou fazer, a gente entende que não é uma pessoa só, é a equipe toda. Então, a gente sempre, quando está em processo de colônia de férias, em processo de acampamento, ou num day use na companhia do lazer, a gente diz que é o melhor dia que você pode trazer para aquela criança. Hoje é o the best day, hoje é o melhor dia. Então, encante e proporcione para as crianças que aquele momento seja o melhor momento. Então, a equipe está muito preparada nesse como fazer, porque a gente vai abordar N coisas. Não é apenas a prática da atividade, organizar uma gincana, mas ele é uma coisa muito global, porque a gente vai partir desde o processo de inscrição, atendimento aos pais, atendimento às crianças, recepção, a acolhida, as atividades que são direcionadas, como é que a gente vai lidar em termos de qualquer ocorrência. Então, a equipe, ela faz parte de todo esse processo, porque se a gente tiver tudo aquilo só em cima da gente, a gente não vai conseguir dar conta de tudo. Então, por isso que lá no planejamento, a gente já chama a equipe já está nesse processo, porque esse como fazer é mais do que nunca a nossa missão, porque ela está abrangendo muitas coisas e é o nosso cartão de visita. É assim que a gente volta a ser convidado e é assim que a gente retorna ou pode ser convidado para outros espaços para desenvolver o projeto de colônia de férias. E quando a gente fala no como fazer, aí a gente já acaba entrando, né? A gente acaba entrando no o que fazer, né? Poxa, como? Tá, mas o que eu vou fazer, né? Poxa, como? Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer um jogo, vou fazer uma competição, vou fazer uma gincana, vou fazer uma atividade na piscina, vou fazer uma atividade de artes, vou convidar alguém para fazer um bate-papo, vai ter música, vai ter teatro, vai ter dança. E aí, o que fazer é outra grande viagem, né? Porque o que fazer é uma delícia, né? Que é onde você começa exatamente a colocar aquilo que a gente mais gosta, que é a prática, né? Que é a prática. Mas, pela nossa experiência, né? Que são 31 anos aí na lida, né?
A gente entende que quanto mais planejado, e a gente cobra, eu cobro muito da minha equipe, né? Parte da minha equipe está aí assistindo também, sabe? O quanto eu cobro, né, do Will, quando ele está comigo em parceria, quando eu cobro dos outros profissionais que tem, porque eu entendo que quando você tem obrigada, quando você tem o planejamento de uma forma toda estruturada, de forma toda desmiuçada, vamos falar, a prática, ela entra no flow, né? Ela flui, porque cada um já sabe, já pensou, você já pensou na hipótese A, B, C e D, e nem sempre este processo de produção, esse processo que antecede, é um processo que todos gostam, ou às vezes a pessoa não se dedica. Então, cada vez mais a gente tem apagado menos incêndio nos nossos projetos, né? Porque os projetos estão cada vez mais redondos, porque a gente demanda muito, mas muito tempo nessa parte do planejamento. Muitas vezes, para algumas pessoas que nunca trabalharam, né, e para vocês aí que estão nos assistindo, vocês precisam entender que essa fase do planejamento, ela é 90% do negócio funcionar. Acreditem nisso, né? Então, para um pouquinho, pensa um pouquinho. E, claro, a prática, ela é fundamental, sem dúvida alguma. Mas quando você está com a sua colônia de férias toda estruturada, toda desenhada, toda programada, isso lhe dá mais possibilidades de, por exemplo, você fazer adaptações, de você mudar ela se necessário for em função da sua clientela. Quer dizer, porque você já tem aquela espinha, né? Eu ousaria dizer que o planejamento é como se fosse a espinha dorsal, né? Ele é a nossa espinha. Ou outra analogia, ele é o nosso trilho, né? É o nosso trilho, é o nosso caminho. Agora, necessariamente, esse caminho pode ir para a direita, pode ir para a esquerda, pode descer, pode subir, em função do que está acontecendo. Porque um bom planejamento, qualquer um, e inclusive de uma colônia de férias, é ser flexível, é poder mudar. Mas eu só consigo mudar de forma fluida, de forma fácil, se ele tiver estar estruturado, né? Eu falo já, tá? Perguntou sobre a importância dos temas, a gente já fala já, tá? E aí, Will, acho que vem agora a sexta etapa, vamos colocar assim, né? De quem que vai fazer essa encrenca toda? Quem é que vai realizar isso tudo? Diga aí. Aproveitar só o gancho, né, da espinha dorsal, que é o planejamento. A gente tem esse trilho, a gente tem esse planejamento, esse padrão, mas a gente precisa entender também que ele não pode ser único para todas as colônias de férias que eu vou aplicar em ambientes diferentes. Eu preciso entender que a colônia de férias que eu fiz num condomínio, pode ser que ela não funcione da mesma maneira que eu vou fazer no clube. Portanto, de estrutura, a faixa etária. Então, eu tenho a espinha dorsal, como o Tia Rose falou, esse trilho, e eu posso, por vezes, aumentar as linhas desse trilho para eu ampliar ou então reduzir de acordo com a necessidade daquele ambiente que eu vou estar aplicando. É claro que é muito necessário que a gente tenha esse padrão, mas que a gente não se limite a ele. Mas quando a gente fala nisso, se a gente volta lá para a primeira etapa, lá do início da nossa live, quando a gente conversou lá, que a primeira coisa é eu saber por que eu estou fazendo e para quem que eu estou fazendo, a partir desse momento eu já defini que uma não pode ser igual a outra, não é verdade? Então, se a gente consegue... Ela já foi modificada. Todas as etapas do planejamento, ela já foi modificada. Até porque eu realizar uma colônia de férias num condomínio que tem uma super estrutura, ele vai ser diferente do que eu realizar uma colônia de férias numa escolinha que só tem um quintal, não é verdade? Então, a gente precisa entender que a ambiência, que o local para quem eu vou fazer, ele vai, sem dúvida alguma, interferir nas escolhas das atividades, nas escolhas do que fazer e o como fazer, não é verdade? Perfeito sua colocação, isso mesmo. Vamos lá. O meu ponto aqui falou que a gente esqueceu do com o que fazer. A gente pulou para o sexto e a gente esqueceu do quinto. Com o que fazer. Vai lá. Né? É o quinto? Então, com o que fazer? Isso, o material que a gente pode estar trazendo para essa colônia de férias. A gente pode se aproveitar. Esse seu ponto tá maravilhoso. Que ponto, hein? Tá? Peguei com uma amiga minha, Jaroque. A gente precisa, primeiro, antes de tudo, aproveitar o ambiente. Se a gente vai fazer essa colônia de férias num clube,
E a gente tem piscina, se a gente tem quadra, se a gente tem um campo, se a gente tem uma área coberta, a gente já tem uma certa estrutura que ela vai servir de material para que a gente, então, vá planejando como é que essas atividades elas podem ser desenvolvidas. Outras atividades, elas vão demandar, de acordo com o tipo de colônia de férias que eu quero trazer, se ela vai ser artística, se ela vai ser mais esportiva, se ela vai ter um objetivo cultural, se ela vai ser mais aventura. A gente vai estruturando quando a gente volta lá no planejamento sobre o que é essa colônia de férias. Então, a gente tem materiais básicos, né, que são materiais que a gente trabalha, bola, bambolê, brinquedos populares, brincadeiras populares. A gente tem um material humano também, né, que é toda a nossa experiência enquanto recreador, enquanto profissional que trabalha na área do lazer. Então, a gente traz também, enquanto material, a nossa vivência e as brincadeiras que a gente tem enquanto experiência para a gente trazer ali nesse material. E aí, pode falar. Quando a gente fala assim com o que fazer, né, a gente tem que entender que nem sempre as melhores estruturas, os melhores brinquedos, os melhores equipamentos é o mais importante, né? A gente tem que fazer uma análise. Poxa, eu fui contratada para fazer uma colônia de férias numa praça. Poxa, o que eu tenho aqui nessa praça, né? O que eu posso usar nessa praça? O que eu posso criar com essa praça? O que eu posso... Então, muitas vezes a gente vê alguns profissionais que ficam presos, né? Assim, eu não faço isso porque eu não tenho um pula-pula. Eu não faço isso porque eu não tenho uma piscina. Olha, bom, se você não tem uma piscina, se você tem uma torneira, faça um banho de mangueira. Olha que coisa maravilhosa, né? Que delícia que vai ser refrescante, vai ser gostoso do mesmo jeito, né? Eu não tenho um campo, poxa, improvisa. Quer dizer, tem tantas coisas, tantas possibilidades que a gente tem. Então, com o que fazer tem que ser. Eu gosto muito de uma frase, eu acho que é Henry Ford, que fala alguma coisa, né? Faça o melhor que você pode com o que você tem. É mais ou menos assim, né? Então, poxa, se eu só tenho isso, sabe, vamos usar isso. Não adianta a gente está na semana, né, mundial do brincar, esse bate-papo está bem pertinente. Essa semana a internet está bombando de tanto conteúdo de brincadeira. Ontem foi o Dia Nacional dos Acampamentos Educativos no Brasil. Essa semana, amanhã, se comemora o dia, mas se comemora nacional, Dia Mundial do Brincar amanhã. Essa semana toda está se comemorando essa importância, ferramenta que é o brincar. E muitas vezes a gente esquece que, às vezes, o que a criança mais quer é alguém para brincar com, né? Então, muitas vezes, o material é por aí. Às vezes, o mais importante é a sua disponibilidade de estar. E aí a gente pode abrir um parêntese para ver como algumas crianças e muitas crianças estão achando essa quarentena massa, né? Porque o pai e a mãe estão ali disponíveis para brincar, estão ali juntos. Então, às vezes, o melhor material é a pessoa, né? Como você colocou muito bem. E aí eu acho que isso leva a gente já para o nosso sexto e último tópico, que é o quem vai fazer essa encrenca, não é? Quer acrescentar alguma coisa? Eu vou aproveitar a oportunidade, porque o planejamento é algo que eu vivencio com mais paixão, né? E quando a gente está nesse planejamento, tanto do acampamento quanto da colônia de férias, a gente viaja pra caramba, a gente quer criar muitas coisas. E quando a gente está lá na prática e a gente faz algumas comparações, porque a gente está avaliando o processo, né? Então a gente vê, poxa, aquela que a gente colocou a piscina no chão, uma lona, e jogou água, e a gente fez a natação no chão. As crianças adoraram. E a gente tem 4 piscinas enormes. Então, assim, é o que você falou. A gente prepara muito, a gente organiza, porque a gente quer proporcionar tanto para o nosso cliente quanto para a nossa criança, né? A gente tem esses dois pesos. Nós temos o cliente, que foi quem nos contratou, e temos as crianças, que é a quem a gente quer atingir. Mas a gente se prepara, se organiza, a gente quer trazer sempre o melhor, a gente acha que aquilo é maior, e então a gente esquece que a criança ela quer brincar. Eu lembro da senhora relatando algumas experiências da criança, que a senhora que fez toda a estrutura da gincana, e ao final a criança, e aí? Mas a gente vai brincar que horas? Então, assim, exatamente, esse brincar, esse momento livre, esse momento onde a criança ela vai construindo, desenvolvendo a criatividade dela, a autonomia, a independência, ele também é muito rico. E ele é um material muito importante.
A colocação das crianças estarem em casa com a família está sendo magnífico, porque elas estão trocando o que elas sabem com a experiência dos pais enquanto criança que foram, e eles estão amando tudo isso. E na colônia de férias, as crianças elas enxergam aquele tio, aquela tia, aquele profissional que está participando como um adulto brincalhão, né? Um adulto que está brincando comigo, está dedicando aquele tempo para mim, e é um material super importante, e a gente, às vezes, esquece, enquanto material humano, quanto tudo isso é tão importante, né? Perfeito. A gente fica muito apegado que, eu não vou fazer o jogo porque eu não tenho uma bola moderna que apareceu na internet. Gente, peraí, isso aqui, né? Isso aqui é uma ferramenta maravilhosa para a gente fazer isso. Mas, sabe, a vida não é aqui dentro, a vida é aqui fora. A vida, né? A vida é o ar livre, é vivendo, é convivendo, é olhando. Estamos passando por uma fase. Então, muitas vezes a gente fica muito preso, né? Preso num modismo ou numa tendência que é importante também. E aí me fizeram uma pergunta sobre os temas, a importância dos temas, né? As importâncias dos temas, nós trabalhamos muito com tema. Trabalhar com tema é muito bacana. Por quê? Porque o tema, quando você consegue viajar, você consegue fazer a mesma coisa de várias formas diferentes, sempre colocando uma roupagem diferente. O tema, ele te dá a possibilidade de viajar para a cultura, para a culinária, para a língua. Enfim, é muito legal. Então, a gente gosta muito de trabalhar com tema. A gente trabalha com tema há muitos anos e é muito gratificante e é muito mais fácil. Porque quando você tem um tema, você consegue... todo o seu planejamento ele vai ficando um pouco mais fácil, né? Então, a gente tem centenas de exemplos que a gente não vai colocar aqui porque não caberia, mas tem centenas de exemplos que a gente faz um mesmo jogo, com uma mesma estrutura, mas cada vez com uma cara nova, com uma roupagem nova, com uma pegada diferente, com uma coisa que foi, mas a estrutura acaba sendo a mesma. Mas para isso eu preciso estar ligada, né? Eu preciso saber o que está acontecendo, o que acontece numa live, o que acontece, o que o outro está fazendo, né? Então a gente precisa estar ligado nesses aspectos, tá? Então eu acho que trabalhar com tema é uma pegada bem bacana, porque ela facilita muito o nosso trabalho enquanto profissional, de quem organiza, de quem planeja, de quem executa, e você traz aí essa questão do imaginário, que é tão forte nas crianças, né? Vamos embora. Will, me pediram aqui para mim... Vai. Pode falar. Will, me perguntaram aqui, isso, Pedro, que encantamento, né? A gente tem que encantar. Se é comum colônias de férias para idosos, talvez não com esse nome, né? Também existe colônia de férias para idosos, talvez a gente estivesse nesse modelo que eu falei, que são essas estruturas, que aí são frequentadas, a gente vai para uma colônia de férias, que é como se fosse um hotel que tem a colônia de férias. Mas um programa só de colônia de férias com essa coisa de ir para brincar, brincar que eu falo, gente, não é só o brincar de correr, mas é o brincar de entreter, tá? É uma coisa um pouco mais ampla. Eu não conheço ninguém que trabalhe de uma forma sistemática. Nós já fizemos algumas experiências, a gente trabalha muito com terceira idade, que a gente tem uns projetos de day use, que não deixa de ser uma colônia de férias, a gente não utiliza esse nome, mas são as festas temáticas, aí a importância do tema, né? Então, a gente, por exemplo, na semana próxima do São João, uma semana, 15 dias antes do São João, a gente recebe no nosso espaço os idosos e lá tem a quermesse, as barraquinhas, tem comidinha típica, eles se fantasiam, tem fogueira, tem quadrilha, tem forró, todo voltado em cima do São João. Acontece da mesma forma na época do carnaval. A gente tem um programa sempre antes do carnaval e a gente recebe muitos idosos também para passar o dia com o tema do carnaval. Pedroca está colocando aí que é um belo nicho, sem dúvida alguma, é um belo nicho. E só para passar para você já, Will, para você falar um pouquinho sobre o profissional, que eu acho importante a gente falar, me perguntaram aqui as etapas do planejamento. Então, as etapas do planejamento... quase que não sai, hein? As etapas do planejamento primeiro, né? O porquê que você vai fazer isso, né? Por que eu estou fazendo isso? Para quem que você vai fazer, né? E o que você vai fazer? E aí, depois você parte para uma outra etapa. Como que eu vou fazer, tá? O que eu vou fazer, né?
e quem é que vai fazer, né? Com quem que eu vou fazer e quem é que vai fazer. Então, eu acho que são 6 etapas bem simples, repetindo, essas etapas, elas não são tão simples assim, mas para esse momento eu acho que é o que cabe aqui, porque senão a gente não ia dar conta de dar um início, meio e fim, a gente queria tentar pelo menos deixar alguma coisa, pelo menos clareada aí na cabeça de vocês, mas seria mais ou menos isso, né? Para quem, né? Para quem que eu estou fazendo, o porquê que eu estou fazendo, com quem que eu vou fazer, como que eu vou fazer, o que que eu vou fazer. Então, mais ou menos por aí. E aí, Will, quer concluir com alguma coisa? Eu vou aproveitar a oportunidade do encantamento que o Pedroca falou e reforçar um pouco sobre o tema. O tema, ele pode reforçar uma memória afetiva daquela criança, porque a gente vai trazer algo do universo dela, né? Ou a gente pode trazer algo novo que ela ainda não conhece e vai fazer com que ela crie uma memória afetiva daquele momento que ela vivenciou naquela colônia de férias. Então, esse encantamento, essa memória afetiva, pode ser de algo que ela já viveu e a gente está trazendo. A gente pode trazer um tema sobre algum jogo, sobre algum momento que a criança está vivenciando, ou a gente pode trazer algo novo para ela e vai facilitar e vai proporcionar que ela crie uma memória afetiva sobre aquele momento que ela viveu naquela colônia de férias com aquele grupo, né? Perfeito, Will, perfeito. Isso mesmo. Até porque nós somos feitos de memórias, né? Então, eu acho que nunca vivemos tanto o momento de memórias como atualmente. Se você for olhar, né? Tudo que está se passando, né? Repetindo novela, repetindo jogo, e você se emociona, porque foi uma coisa que fez sentido para você, não é? Então, vou ver um futebol, poxa, mas foi ali que o Brasil foi campeão, então aquilo tem um significado. Então, quantas coisas antigas, né? Vamos colocar assim, não velhas, mas antigas, porque velha é uma coisa, antiga é outra, né? Quantas coisas antigas não estão trazendo memórias positivas para a gente. Então, eu acho que esse momento traz muito isso de uma forma muito forte, né? As nossas memórias. Então, quantas memórias nós temos? É o cheiro, né, de uma comida da casa, da mãe, da avó, né? É algo, o sino na hora do almoço. O sino, né? Toca aquele sino, todo mundo enlouquece, porque aquele sino faz parte de uma memória afetiva das crianças que vivenciaram o acampamento. Eu acho que essa coisa de trabalhar as memórias, ela é muito forte e cada vez mais será, porque quantas memórias teremos dessa quarentena, né? Então, cabe a nós aí tornarmos essa quarentena o mais suave possível para que essa quarentena nos traga memórias boas, né? Então, vamos em frente. Vai aí, continua aí, vamos embora. Aproveitar a oportunidade que eu olhei agora, eu vi que a minha professora maravilhosa do tempo de graduação, Cádia Tenório, entrou. É uma das minhas mentoras nesse processo de didática e planejamento. E é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso e está sempre ali disponível quando eu preciso. E foi muito importante na minha formação enquanto profissional da educação física, nesse processo de planejar, de entender todo o processo que a gente tem que alcançar. Quando a gente vai lá para o 6º ponto, né, o 3º ponto da organização e o 6º ponto do nosso papo, é quem vai fazer. Vamos puxar um pouco para o profissional da educação física, né? Vamos trazer para a gente. Então, a gente tem esse profissional da educação física na graduação e uma das disciplinas é a disciplina de recreação. Ela pode mudar o nome, ela pode mudar um pouco de acordo com cada instituição, mas a gente tem a disciplina de lazer, ludicidade, recreação, que ela tem o objetivo de desenvolver essas práticas motoras através do brincar, incentivar as crianças, ensinar os profissionais de como a gente pode trazer o lúdico, como é que a gente pode trazer a brincadeira para a nossa prática. E a gente entende que esse lúdico ele vai desde a colônia de férias até a minha formação e a minha prática em outros ambientes. Então, essa é uma disciplina importante que a gente vivencia na graduação, lá em educação física. Outros profissionais de outras áreas também se alimentam dessa disciplina, também se alimentam dessa área, e a gente vai, então, para esse processo externo à faculdade. Na faculdade, a gente tem uma disciplina, a gente tem um momento teórico, a gente tem um momento prático, mas a gente também pode vivenciar essa formação de forma externa. E aí que a gente entra lá na Companhia do Lazer, e temos um curso de recreação, um curso básico para recreadores. E já chegou a hora do merchan, já? Que coisa foi boa. Foi o ponto.
E a gente lá nesse curso de recreação, a gente vai lá para aquele ponto que a gente falou do planejamento, de como fazer. É onde a gente aprende de forma global o que é esse momento de recreação. Eu entendo que não é só o momento onde eu vou desenvolver atividades e estar disponível para o brincar. É um momento que eu vou ter que estar atento a primeiros socorros, a um momento onde vai estar dias de chuva, a um momento de oficinas de artes, a um momento de entender todo o processo de empreendedorismo, que eu vou estar ali também, porque enquanto profissional de educação física, enquanto estudante, eu posso criar o meu momento, eu posso querer ser empreendedor e a partir de amanhã eu vou criar o meu projeto para fazer a colônia de férias aqui no condomínio. Então, partindo desse profissional que vivenciou lá na graduação essa disciplina, se inquietou em ter uma formação continuada nesse processo da recreação, para vivenciar, para aprender mais, esse profissional ele vai crescendo e a mente dele, as raízes que a educação física permitem, pode proporcionar para ele um campo maravilhoso, que é o campo do brincar, o campo da recreação. Isso vai fortalecendo a prática dele. A gente sabe que, por vezes, boa parte dos profissionais que estão no período de estágio, no processo ainda da graduação, se alimentam, né, desse momento recreativo da profissão e, às vezes, ele não dá continuidade ou não coloca em prática na sua profissão. Temos vários exemplos de profissionais que trabalham conosco e colocam em prática, vivenciam tudo isso em áreas afins da educação física e também desenvolvem a recreação trabalhando com a gente na Companhia do Lazer, e é um nicho que a gente sabe que tem um espaço de mercado muito bom e muito, muito legal, né? Perfeito. Quando você falou aí no profissional, a gente costuma dizer que o profissional, independente de qualquer área, né? Mas vamos puxar aqui para a nossa área do que a gente está falando, a gente diz que ele precisa tomar muito chá, né? Então, são competências, habilidades e atitudes. Então, não adianta ser muito competente se eu não tenho atitude para. Não adianta eu ter habilidade se eu não tenho atitude para usar. E não adianta eu ter a atitude se eu não tenho conhecimento. Então, é um tripé que precisa andar juntinho, né? Conhecimento, habilidade e atitude, que eu acho que engloba tudo isso. Então, se eu não tiver esses três alinhados, ou pelo menos equilibrados, eu ousaria dizer que eu vou ter muita dificuldade enquanto profissional, né? E me perguntaram aí, colocando que se a colônia, pelo que está vendo, a colônia de férias precisa ser muito criativa. Sim, você precisa lembrar que você precisa usar muito a sua criatividade, muito a sua imaginação, muito a sua fantasia e, acima de tudo, descoberta, né? Porque eu acho que cada etapa é um aprendizado. Eu não consigo desassociar, André, eu não consigo desassociar o brincar do não educar. Para mim, a brincadeira, ela educa. Talvez ela não eduque a questão, o pedagógico, vamos colocar assim, né? A questão dito, sistemática pedagógica, né? Mas ela educa para a vida. Ela educa valores, ela educa respeito, ela educa ética, ela educa simplicidade, ela educa ser, né? É ser. Então, eu acho que nós, enquanto educadores que somos, né? Me sinto uma educadora, sei que você é, e sinto que todos os nossos criadores da Companhia do Lazer são educadores. Então, eu acho que a brincadeira, ela tem essa força. E se você entende essa força dessa brincadeira, você vai longe, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Então, mandando um monte de beijo aqui para Raquel, dizendo para professora, tá super lindo aqui, fazendo um monte de pergunta. A Pedroca está colocando que algumas escolas utilizam a colônia de férias como proposta pedagógica do ano letivo, como incrementar. Olha, eu acho que tem que incrementar, tem que usar a criatividade e sair da caixinha, né? Sair do quadrado. Porque você copiar e colar o que você faz durante o ano letivo, poxa, malvadeza com as crianças, manda elas para a Companhia do Lazer. Malvadeza, passou o semestre todo na escola, vai passar o mês do ano, meio do ano das férias, dentro da escola fazendo a mesma coisa, é uma malvadeza, para não dizer outro nome, né? Então, eu acho que as escolas têm sim competência, e se não tiver, liga pra gente, contrata a gente, né, Will? Que estamos aqui. Um trabalho massa. Mas eu acho que sim, que eu acho que dá para incrementar com muitas possibilidades. Pedroca, bacana a sua colocação. Tem muitas coisas que a gente pode incrementar, não só no trabalho
com as escolas, o nosso trabalho. A gente sabe que a interdisciplinaridade, sabe que ter pessoas de áreas. Então, não procure fazer só curso na sua área, faça aula de música, de pintura, de dança, de crochê. Acredite, um dia você vai usar. Então, nossa, como você tem habilidade. Não, essas habilidades surgiram porque houveram necessidades para isso, né? Precisam necessidades para isso, né? Entendo, claro, a escola era para ensinar meus saberes escolares, diferente do lazer, mas a gente não está falando lazer, a gente está falando em outra coisa. Tá? Mas é bacana, isso mesmo, concordo. Nessa ideia que o Pedroca falou, o que acontece? Muitas vezes a gente tem o período integral na escola, onde é um momento mais livre para a criança, e quando a gente chega no período de férias escolares, o que as crianças vivenciam são novamente o período do integral. Não há uma modificação nesse processo. Então, a gente sabe mais do que ninguém, né? A gente tem essa experiência da Companhia do Lazer, de saber que a gente tem o mesmo ambiente e a gente transforma tudo aquilo e é sempre um encantamento diferente. E não é porque a gente está na escola que a criança ela pode ser transportada para outro ambiente imaginário. Isso vai depender de como a gente vai estar conduzindo novamente essa atividade, né? A gente sabe que tem os conteúdos da escola, a parte sistemática, a parte do processo integral, mas que a gente pode usar aquele ambiente durante as férias para trazer o momento do brincar, esse momento que não é tão direcionado quanto seria nesse horário integral. E aí volto de novo lá para o planejamento. Né? Se o meu planejamento está claro, se eu sei o porquê que eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo aquilo só porque toda a escola está fazendo, ou eu estou fazendo aquilo porque aquilo tem um sentido? Eu estou fazendo porque é uma demanda do mercado, porque é o cliente que está pedindo. Então, tudo isso, quando eu tenho isso claro, ontem eu escutei uma coisa muito, muito bacana, que falava mais ou menos assim, uma boa pergunta já é meio caminho para uma excelente resposta. Né? Então, muitas vezes a gente não sabe as perguntas que a gente faz. Então, pergunta errada, uma resposta errada. Então, se eu não me pergunto por que eu estou fazendo aquilo, talvez o meu processo de planejamento ele seja equivocado. Né? Então, eu acho muito interessante. Me colocaram que a gente está pertinho de acabar, da gente. Me colocaram, a Pedroca colocou se aqui as academias de ginástica estão buscando esse mercado. Sim, acredito que sim. As academias têm aberto espaços kids, exatamente para buscar essa parte ociosa da criança, né? Para esse espaço. E me fizeram uma outra pergunta aqui em relação a... Oh, meu Deus, me falhou agora. O perfil do recreador, se ele é diferente do profissional de educação física. Vai depender de onde ele está atuando. Eu acho que nós assumimos papéis, concordo que nós assumimos papéis, mas um profissional, ele é um bom profissional em qualquer área, em qualquer segmento. Né? Então, eu acho que a sua postura numa festa de aniversário, vamos sair para uma coisa bem diferente, tá? Ela não vai ser uma postura de professor, porque o professor lhe exige algumas coisas mais que numa festa de aniversário não tem. A mesma coisa é a sua postura como tio num acampamento, ele é diferente de um professor, porque ali ele vai lhe demandar outras atitudes. Como assim também da colônia de férias. Então, é preciso entender aonde eu estou, o que eu estou fazendo. Mas uma coisa, ela não muda, né? É o seu propósito, né? Você é um educador sendo um recreador, você sendo recreador numa festa de aniversário, sendo recreador numa colônia de férias, num acampamento, isso não muda, porque você é um profissional. Agora, as estratégias, a forma, talvez você consiga fazer uma modificada, mas o profissional, eu entendo que ele tem que ser um profissional, independente de onde ele atue, né? Então, o meu comportamento e a minha atitude positiva, bacana, ela tem que ser a mesma, enquanto recreador, enquanto professor, né? Eu só vou usar estratégias e caminhos diferentes. Eu não sei se eu respondi aí a pergunta de quem fez essa colocação aí, né? Obrigada, meu amor, a gente tá com saudade, que eu tô 2 semanas aqui, tá morrendo de saudade. Bom, aproveitando esse gancho do perfil do profissional, o mais importante é justamente isso. É ele perceber ele enquanto profissional. Ele é profissional em qualquer lugar que ele esteja atuando, e o que vai modificar realmente é o ambiente que ele estiver. A gente vai tendo modificações na nossa condução, mas enquanto atuante, nós somos profissionais, independente da academia, da recreação, da escola, continuamos sendo profissionais de educação física porque estamos sendo analisados
e sempre será o nosso cartão de visita para uma nova contratação, chamar a gente de novo e indicações, né? Bom, a gente já está quase finalizando, daí dava para puxar um assunto massa sobre profissional e redes sociais. Vê que show, esse tema é bacana, né? A importância do brincar dentro da escola, já que a gente está na semana do brincar, tem muito papo aí. Gente, a gente está quase acabando. Eu não queria que terminasse assim no supetão, porque é muito ruim, tá? Queria agradecer novamente a Uninasal aí pelo convite carinhoso, professora Carla. Espero aí que esse nosso pequeno bate-papo tenha atendido aí a sua expectativa, a sua necessidade. Se quiser depois qualquer coisa puxar a nossa orelha, use aí os nossos links que a gente vai deixar. Eu vou pedir autorização aqui, acho que eu posso deixar esse material gravado, né, Will? Você vê algum problema? Pode sim, pode sim. Pronto. Vou deixar esse material gravado aqui no IGTV, no nosso material aqui, para que as outras pessoas possam acessar. Você que está aí junto com a professora, obrigada, professora. Lembra de entrar lá na bio e preencher o material que a Uninasal deixou, a gente disponibilizou aí para vocês. Eu vou deixar isso no ar somente até amanhã, tá bom? Porque aí eu tenho que entrar com outras coisas, tá? Mas está lá disponível e a live ela fica aí liberada. Eu vou passar para o Will para ele fazer as considerações finais. Muito obrigada. Quem tiver pergunta, entre em contato depois. Obrigada, Will. Quero saber, Will, como foi a sua estreia? Eu corri de lives o período da quarentena todo, porque eu estava me dedicando a outras coisas. A gente está nesse processo das aulas remotas, então eu estava direcionando a minha atenção para outros momentos. Mas como foi um convite tão especial, né, para entrar numa coisa que eu tenho tanta paixão, que é o planejamento da atividade, então foi um convite que eu não poderia recusar. Mas deixa eu falar uma coisa sobre planejamento, viu, gente? O planejamento é muito bacana, ele é muito importante, mas não deixe ele engessar você. Tá? O planejamento ele serve para lhe ajudar, ele não serve para lhe atrapalhar. A pessoa que está lá do outro lado do planejamento é mais importante do que o planejamento. Então, se você planejou, gastou horas e está dando errado, esquece aquela encrenca e vai apagar incêndio. Porque mais importante é a pessoa que está do outro lado. Tá? Então, prestem atenção, o planejamento não é algo para lhe engessar, muito pelo contrário, é algo para lhe libertar. Tá? Então, obrigada Will, por ter compartilhado aí, me chamado aí para essa dobradinha. Você sabe que eu te amo de paixão, lhe admiro muito, né? E eu queria agradecer aí todo mundo e Will, faça as suas considerações finais. Beijo. Queria agradecer a tia Rose. É uma memória afetiva, né? Porque eu estou morrendo de saudade. Automaticamente a gente vai lembrando de tudo. E adorei a rica oportunidade de estar dividindo esse momento com a senhora. Agradecer a Raquel pelo convite, minha amiga Raquel. Ela é professora lá na Uninasal da Paraíba e a gente dialogando como é que a gente poderia fazer tudo isso. A gente encontrou a live como melhor forma para a gente trazer esse conhecimento para os alunos dela. Queria agradecer o pessoal da ESEF, o PE e FPE, tem o pessoal da Uninasal da Paraíba, tem um monte de gente aqui que eu conheço, que eu não conheço, tem um monte de gente que fez parte da nossa formação, que trabalha conosco, né? Então, eu acho que não poderia deixar de agradecer a presença de todo mundo que compartilhou, que se fez